Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia central do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. E a premissa é simples, mas olha, é muito poderosa. O nosso mundo interior é o que de fato cria o nosso sucesso financeiro lá fora. Vamos começar com um quebra-cabeça, uma coisa que deixa muita gente intrigada. Já parou para pensar nisso? Alguém ganha uma fortuna na loteria e em poucos anos, puf, voltou à estaca zero. Por outro lado, a gente vê milionários que construíram tudo, perdem cada centavo e, em questão de anos, não só recuperam tudo como ficam ainda mais ricos. Ué, como é que isso se explica? A resposta, acredite, não está no dinheiro, está na mente. É que o dinheiro, na verdade, envolve dois jogos. Tem o jogo externo, que são as ferramentas, sabe, o conhecimento de negócios, de finanças, as estratégias. Mas o jogo principal, o que realmente decide o placar, é o jogo interno. Pensa bem, de que adianta ter a melhor caixa de ferramentas do mundo se o carpinteiro, a pessoa, não sabe como usar? No fim das contas, o sucesso financeiro é tipo 80% psicologia e só 20% estratégia. E é exatamente isso que nos leva ao conceito central dessa nossa análise, o tal do modelo de dinheiro. Mas o que é esse modelo de dinheiro? Imagina ele como se fosse um programa de computador rodando no nosso subconsciente. É um conjunto de crenças, pensamentos e sentimentos que cada um de nós carrega sobre dinheiro, quase sempre formado lá na infância. E essa programação acaba determinando de um jeito quase automático os resultados financeiros que a gente obtém na vida. Uma analogia perfeita que o livro traz é a do termostato financeiro. É como se cada pessoa tivesse um termostato interno ajustado para um certo nível de sucesso. Se o termostato de alguém está programado para, digamos, ganhar 50 mil por ano, mesmo que essa pessoa ganhe na loteria, o subconsciente vai dar um jeito de se livrar da grana extra para voltar para aquela zona de conforto financeira. É impressionante. E aqui está o pulo do gato. Não adianta nada tentar mudar os resultados sem mudar a programação. É a mesma coisa que tentar corrigir um erro de digitação no papel que já foi impresso, em vez de ir lá no arquivo do computador. A gente precisa ir na raiz do problema. E a raiz é essa programação interna. E como é que essa programação toda funciona na prática? Bom, através do que o autor chama de processo de manifestação. A fórmula é bem simples, olha só. Os pensamentos levam aos sentimentos. Os sentimentos levam às ações e, claro, as ações geram os resultados. Ou seja, os nossos resultados financeiros são só a ponta do iceberg, a manifestação final de pensamentos e crenças bem lá no fundo. Isso nos leva a uma lei que é fundamental. O que é invisível cria o que é visível. Pensa numa árvore. Se os frutos dela estão ruins, não adianta ficar olhando para os frutos e reclamando. A gente tem que olhar para baixo, para o que está debaixo da terra, as raízes. As nossas finanças são os frutos. A nossa mente é a raiz. Para mudar os frutos, primeiro tem que fortalecer as raízes. Ok, a gente entendeu. Mas da onde vêm esses pensamentos? De onde vem essa programação toda? Por que algumas pessoas parecem ter um termostato ajustado para a pobreza e outras para a riqueza? Bom, a resposta está quase sempre na infância. O nosso modelo de dinheiro é moldado principalmente de três maneiras. Primeiro, pela programação verbal, as frases que a gente ouvia sobre dinheiro. Segundo, pela modelagem, os exemplos que a gente viu nos nossos pais ou em quem nos criou. E terceiro, por incidentes específicos, experiências marcantes que tivemos com dinheiro. Frases como dinheiro não nasce em árvore, ou os ricos são todos gananciosos, ou ainda isso não é para o nosso bico, quem nunca ouviu algo assim? Quando ouvidas repetidamente, elas se instalam no nosso subconsciente e formam a base do nosso modelo de dinheiro. Elas viram a nossa verdade, mesmo que a gente nem perceba. Olha só, este exemplo do livro, que é de cair o queixo. Um cara chamado Stephen ganhava uma fortuna, mais de 800 mil dólares por ano, mas ele sempre dava um jeito de perder tudo. Durante o seminário, caiu a ficha. Ele lembrou que a mãe vivia dizendo que gente rica é gananciosa. O que acontecia? O subconsciente dele, para não ser mal e para continuar sendo amado pela mãe, sabotava o sucesso financeiro dele. Ele se livrava do dinheiro para continuar sendo uma boa pessoa, de acordo com a programação que ele recebia. E a modelagem? Bom, aí a gente simplesmente imita o que vê. Tem uma história ótima sobre isso. Uma mulher sempre cortava as pontas do pernil antes de assar. O marido, curioso, perguntou por quê. Ela respondeu: "Ah, porque minha mãe sempre fazia assim." Foram perguntar para a mãe, que deu a mesma resposta. "Aprendi com a minha mãe." Quando finalmente encontraram a avó e perguntaram, a resposta foi: "Ué, porque minha panela era pequena." Muitas vezes, a gente repete os hábitos financeiros dos nossos pais sem nem questionar se eles ainda fazem sentido hoje.
E por fim, um único evento, um só, pode moldar toda a nossa vida financeira. No livro, tem o caso de uma enfermeira que gastava cada centavo que ganhava. Ela se lembrou de uma experiência terrível. Aos 11 anos, ela viu o pai morrer de um ataque cardíaco bem no meio de uma briga feia com a mãe por causa de dinheiro. O subconsciente dela passou a associar dinheiro com dor, com perda. E para evitar essa dor, o que ela fazia? Se livrava do dinheiro o mais rápido possível. Ok, a gente viu que essa programação é poderosa, mas a boa notícia é que ela pode ser mudada. Ninguém está fadado a repetir o passado para sempre. O livro oferece um caminho bem claro para a gente começar essa reprogramação. Esse processo de mudança tem 3 passos-chave. Primeiro, conscientização. É basicamente reconhecer as próprias crenças e os próprios padrões. Segundo, entendimento, ou seja, investigar de onde eles vieram. E por último, e talvez o mais importante, a dissociação. É perceber que aquela programação do passado não define quem a pessoa é hoje e que é totalmente possível escolher um novo caminho. E é aqui que está o verdadeiro poder. A consciência é a chave de tudo. Ao observar nossos pensamentos, em vez de sermos controlados por eles, a gente ganha a liberdade de escolher. A gente pode responder às situações com base em quem somos hoje e não com base em quem fomos programados para ser ontem. Então, para a gente amarrar a ideia central de hoje, a falta de dinheiro nunca é o problema, é só um sintoma. Tentar arrumar a conta bancária sem mudar a mentalidade é como tentar apagar o erro na folha de papel que já foi impressa. Simplesmente não adianta. É preciso voltar no programa, no modelo mental e fazer a mudança lá na origem. E agora fica a reflexão. Sabendo de tudo isso sobre o modelo de dinheiro, qual é a programação que está rodando por aí? Em que nível o seu termostato financeiro está ajustado? Refletir sobre isso de verdade é o primeiro e mais importante passo para qualquer mudança.